Nesse vídeo eu vou contar um pouco a minha experiência sobre a educação domiciliar, como que eu comecei, por onde que eu comecei, talvez possa te ajudar. Eu sou Marília Zaloner, sou advogada, mãe educadora e você está no Dias de Casa. Às vezes a gente fica bem perdido, né? Quando a gente percebe assim, tá legal, não. Eu acho que eu tenho realmente que assumir a educação dos meus filhos, é, é uma coisa importante e beleza, por onde que eu começo? Se você ainda não viu, eu te convido a ver um vídeo que a gente fez aqui no canal sobre os fundamentos da educação domiciliar. Então, você tem que ter muito certo na sua cabeça, ou pelo menos ter alguma dica, algum vetor na sua cabeça de para que você está educando. O que é, que tipo de pessoa você está formando quando você pensa em educar. A primeira coisa que você tem que fazer é definir para que você está educando, qual que é o objetivo. A gente também falou, teve um outro vídeo que eu coloquei aqui no canal também, que foi uma reflexão sobre como os reis educam, né? E como reis a gente entende famílias que estão acima, digamos, da massa, que não são a massa, né? Não são as famílias para as quais o sistema escolar institucionalizado é dirigido. Nesse sentido, reis, não é? Que algumas dessas famílias, elas não enviam seus filhos para a escola, elas têm um tipo de educação diferente, porque querem formar líderes, líderes para a sua família em primeiro lugar, né, para a sociedade, enfim, líderes. E esses líderes têm que ter, uma educação, que permita-os a exercer uma liderança, né. O que a escola, a gente já viu, não é esse o objetivo da escola. A escola tem o objetivo de formar cidadãos, portanto, pessoas mais obedientes, aqueles que são os liderados, né, e trabalhadores. E trabalhar para quê, não é? Essa também é outra questão. Satisfazer as necessidades básicas do ser humano e da sua família é o óbvio. O que a gente percebe na base dessa estrutura do trabalho, do mercado de trabalho e tudo mais, ela vai além da necessidade de sobrevivência, porque as pessoas podem sobreviver de diversas formas e sobreviver bem. Então, o objetivo da educação escolar institucionalizada, ele perpassa pela formação de pessoas obedientes ao sistema, portanto, os liderados, aqueles que serão facilmente liderados, e que trabalhem a vida toda para consumir. Esse é o objetivo da educação escolar. Formar trabalhadores que são consumidores, que vão ser consumidores, né, desenvolvendo novas formas de trabalho e de consumo. Então, esse é o objetivo da educação escolar, é esse tipo de pessoa que a escola forma, quer formar. Esse tipo de educação que nos formou. Então, se você entende que a educação pode ter objetivos diferentes desse, já é um começo, né. Então, por exemplo, você quer que seus filhos sejam líderes, ou se você quer que os seus filhos sejam pensadores, só com esses 2 exemplos, a gente já identifica que uma educação escolar não vai formar esse tipo de gente, não vai formar nem líderes e nem pensadores. Que tipo de educação, então, você deve oferecer para os seus filhos se você quer formar líderes ou pensadores, por exemplo? Percebe como é importante você eh, definir ou ter uma direção do que você quer formar, de que pessoa ao final do processo educacional você quer que saia, né? Porque esse processo que é a educação, ele vai depender disso, para onde você quer ir. E a partir daí, então, você vai estabelecer todo o processo, como será o processo. Uma outra coisa que você precisa saber é quais são as suas circunstâncias. Você é uma mãe sozinha? É uma mãe que tem uma rede de apoio? Você tem um suporte financeiro de outra pessoa? Ou você tem que dar conta da parte financeira? Você tem uma rede de apoio mais ampla? Ou você tem que dar conta disso sozinha? Você é uma mãe que trabalha e precisa trabalhar? Ou você pode estar em casa? Então, todas essas são circunstâncias que, quando você vai começar a educação domiciliar, você tem que levar em conta, porque a gente tem que fazer
o que é possível, a gente não pode sair, né, da esfera do possível. Eu sou uma mãe sozinha, que trabalha, não tenho apoio financeiro algum, mas tenho uma rede de apoio, tem que identificar as suas circunstâncias. O terceiro ponto, que você precisa levar em conta para começar a educação domiciliar, é que educação domiciliar é sobre liberdade educacional. Então existem muitas alternativas quando você consegue sair da perspectiva escolar da educação. A gente precisa assumir que o aprendizado ocorre em qualquer circunstância, certo? Então, aliás, a gente aprende muito mais fora da escola do que na escola propriamente dita. Então, quando a gente está falando de educação domiciliar e, portanto, de liberdade educacional, a gente está falando de infinitas possibilidades para além de um currículo escolarizado. Então, o aprendizado ocorre em qualquer circunstância, em qualquer local, ele não depende de quatro paredes, nem tampouco de um momento altamente estruturado de aprendizado, como uma aula, uma explicação específica. Ele realmente acontece em qualquer lugar e ele ultrapassa as possibilidades, as limitações de um currículo. Essa é uma premissa que a gente tem que lembrar. É muito difícil no início, tá? É muito difícil, porque nós temos uma mente escolarizada. A gente tem uma dificuldade enorme de compreender um aprendizado, uma educação primária, vamos dizer, né, relativa ao ensino fundamental, desconectada com uma sistematização curricular. Né, a gente tem muita dificuldade porque a gente foi educado dessa forma, então a gente tinha aula de português, aula de matemática, aula de geografia, cada qual com X minutos e o aprendizado tinha que ser interrompido a cada 45 minutos para que houvesse outro tipo de conteúdo a ser despejado para a criança, né? Então, quando a gente está falando de liberdade educacional, a gente fala de liberdade de currículos, liberdade de métodos, de filosofias educacionais e também de escolas. Como assim escola, Marília? É o seguinte: existem as escolas regulares, que são as escolas aprovadas pelo MEC, e que são obrigadas, então, a colocar a base nacional comum curricular, né? Assim é o que está na Lei de Diretrizes e Bases, que vamos lembrar, conforme nós já falamos em outro vídeo, a respeito dos fundamentos jurídicos da educação domiciliar. Se você não viu, eu recomendo que você veja, vou deixar o card aqui. São escolas que não têm o selinho do MEC, não estão lá certificadas pelo Ministério da Educação, né? E, portanto, são escolas que têm uma liberdade muito maior de currículos. E existem inúmeras escolas que oferecem uma programação pronta ou semi-pronta para a educação domiciliar. Existem escolas estrangeiras, americanas, existem muitas, existem escolas americanas que têm convênio com entidades brasileiras, existem instituições brasileiras que copiam ou têm parcerias com instituições americanas, e existem currículos prontos brasileiros, enfim. Há liberdade educacional, portanto, como a gente já falou antes, né, liberdade pressupõe escolhas. Se você acha que uma metodologia tradicional, ou seja, mais próxima à escola, funciona melhor para sua família. Então existem algumas possibilidades nessa linha. No Brasil, não são muitas as possibilidades, diferentemente nos Estados Unidos, que você compra currículos prontos até em caixa. Vem em box ali o que você quer, né? No Brasil, a gente não tem esse mercado tão desenvolvido. Quem está fazendo o currículo são as famílias mesmo, na maior parte das vezes, mães e pais educadores, né? Os pais geralmente são professores, né? E mães educadoras que sentiram necessidade de desenvolver o seu próprio material e começaram a comercializar. Você também pode desenvolver o seu material e não pensa que é assim, oh meu Deus, mas eu não tenho a menor capacidade, eu não sou professora e tudo mais. Um exemplo, a minha filha estava na educação infantil quando eu percebi que ela já tinha
maturidade para identificar os grafemas e fazer a correspondência com os fonemas. Então eu fui apresentando as letras, né, em letra bastão, letra de forma, fui apresentando as letras e depois as sílabas. Eu peguei um bloquinho, era um bloquinho de propaganda, de brinde, sabe esses bloquinhos de brinde? Tinha um monte de folhas, cada folha eu fiz uma sílaba. E fiz todo o silabário, com canetinha. E nós brincamos um monte com aquilo ali. Simples assim. E aí a alfabetização dela aconteceu. As professoras da escola sequer identificaram que ela estava alfabetizada. Eu aprendi com isso que não é necessário a gente ter um apego a um currículo pré-determinado ou a um material pré-determinado. Muito curioso isso, porque como a gente é escolarizado, como a gente foi escolarizado, a gente tem uma cabeça escolarizada, a gente fixa muito, foca muito no material, né? Especialmente no começo, quando a gente está assumindo as rédeas da educação dos nossos filhos, a gente fica pensando, mas que material que você usa? Aonde que eu vou encontrar material, currículo e que tipo de livros ou materiais de estudo, livros didáticos, né? Até que você percebe que uma aula sobre insetos ou artrópodos ou acontece num passeio pelo jardim e com a ajuda, logicamente, de livros como enciclopédias, por exemplo. Ali tem mais conhecimento do que aula, do que em qualquer tipo de aula. O processo de aprendizagem acaba acontecendo de forma orgânica e natural. Você pode, por exemplo, escolher uma metodologia que é chamada unschooling, ou guiada pelo interesse da criança, em que, a partir de um interesse qualquer que ela demonstra, você oferece, então, uma gama de livros ou meios de adquirir mais conhecimento sobre aquele assunto que ela própria se interessou. E esse tipo de metodologia, que funciona para muitas crianças, não funciona para todas, mas funciona para muitas crianças, acaba que a criança acaba tendo possibilidade de ter um conhecimento muito mais profundo sobre determinados aspectos, porque ela sentiu aquele interesse e você não para o interesse dela. Você não diz, não, agora deu 45 minutos, vamos para a aula de português. Você tem que parar de ter interesse agora em botânica, porque agora está na aula, está na hora de aprender português. Entende? Então, quando a gente está na educação domiciliar, você não precisa fazer isso. Você não tem a necessidade de interromper aquele processo de interesse, de curiosidade que a criança tem, apresenta espontaneamente. Então, existem essas possibilidades de currículos que você pode comprar. Eu conheço algumas escolas, né, alguns serviços escolares, vamos dizer, que vêm junto orientação pedagógica, uma espécie de uma orientação jurídica, avaliações, né, para comprovação e tudo mais. Mas currículo, apenas o currículo, que era o material, a gente tem coisas muito boas na área de linguagem, de português, né, dependendo daquilo que a família entenda que seja bom. Matemática também. Fulano, Beltrano e Ciclano vem de formação literária para os níveis tais e quais, né? O outro tem lá, eventualmente, material de geografia, o outro tem de história, o outro tem de ciências, entende? Então você tem que fazer uma garimpagem total. E existem instituições já prontas, né? Como o Classical Conversations, o Instituto Ave Maria, se não me engano. Qual que é a nossa dificuldade? Quando a gente está exercendo a nossa liberdade, e isso aconteceu comigo, né? Eu não me identifiquei totalmente com a filosofia educacional dessas instituições já prontas. E existem ainda outras alternativas, como você ter as antigas preceptores, você encontrar mentores para o seu filho, para a sua criança, né, que possam conduzir a sua criança nesse processo educacional. Então, tanto você, mãe, pode assumir, mãe, pai, né, pode assumir diretamente a educação, quanto você pode contratar pessoas específicas para fazerem esse papel, né, de tutor, de preceptor da sua criança. Veja, a gente está falando de liberdade, então as possibilidades são infinitas, são infinitas. É liberdade, a gente começa a exercer um pouco a criatividade para saber,
Mas uma coisa é importantíssimo que fique gravado muito forte na nossa mente: qualquer coisa que você faça é superior ao que a escola pode fazer, tanto em termos de personalização do aprendizado, porque a sua criança vai ter um aprendizado adequado a ela e à sua realidade, quanto em termos de socialização, porque ela não estará mais num ambiente nocivo, hostil, perigoso, não saudável, como infelizmente é hoje o ambiente escolar, quanto à inexistência de limites para a curiosidade da sua criança. Porque você não precisa estabelecer tempo certo para que o aprendizado aconteça. Você pode dar vazão à curiosidade da criança sem que haja interrupção dessa curiosidade por forças alheias, né? Quarta coisa, eu acho que a gente está na quarta, né? Uma última coisa que eu acho importante eu acho importante você conhecer, e que eu demorei até um pouquinho para saber, é a gente separar o que é habilidade do que é conhecimento. Então, habilidades é preciso treino, como a leitura, a escrita, a matemática, né, aritmética, continha, o lidar com os números e com as 4 operações. Isso você precisa de habilidades, são exemplos. Outra coisa são conhecimentos, né? Então, o conhecimento é como que funciona o corpo humano, quais são os sistemas do corpo humano, ou como que é o funcionamento da das plantas, ou da vida, ou história, ou geografia, né? Então você tem conhecimento e você tem habilidades. Habilidades é uma coisa que é importante treinar e, portanto, é importante você ter uma repetição. Treino mesmo, é que nem você treinar a tocar um instrumento, né? Você precisa fazer várias vezes aquilo para o teu corpo falar com o teu cérebro, né? Para o teu cérebro poder comandar corretamente o teu corpo, e você vai criando essa destreza nessas habilidades. E outra coisa são os conhecimentos mesmo. E você vai ver que é uma coisa muito curiosa que acontece quando a gente começa. No começo a gente fica com bastante medo, bastante apreensivo, bem ansioso, quer organizar tudo, fazer inúmeros planners, colocar tudo no papel e estabelecer os horários e quando que eu vou trabalhar, quando que vai ser o horário da mamãe, quando que vai ser o horário de fazer, né, as lições e as aulas e tudo mais. E no final das contas é tudo muito mais simples, é tudo muito mais leve. Porque, primeiro, lembre que daquelas 4 horas e meia que o seu filho passa na escola, na educação, no ensino fundamental, né, pelo menos metade desse tempo não é tempo de aprendizado, mas por baixo, assim. Ouso dizer que 2/3 do tempo que a sua criança passa na escola não é tempo de aula, de aprendizado. É tempo com intervalos, é tempo com manejo de turma. E com atividades que não estão na grade horária, né? Como projetos psicopedagógicos, rodas de conversa, treinamento anti-bullying, visita de tribo indígena para comemorar o Dia do Índio e coisas do gênero. Não é aula. Portanto, quando você passa a educar o seu filho em casa, mesmo que ele esteja na escola, ou seja, quando você passa a fazer o after schooling, por exemplo, em muito menos tempo você tem um aprendizado muito mais rico, muito melhor, de muito maior qualidade, por conta de todas essas circunstâncias que a gente falou, né? Você tem um aprendizado personalizado, respeita o ritmo do seu filho, você se guia pela curiosidade dele, e você faz o treino de habilidades, ele não fica 1 hora treinando habilidade, né? 10, 15, 20 minutos é o suficiente para que essa habilidade seja treinada, desde que você tenha consistência, ou seja, faça todos os dias. É 10, 15 minutos de leitura, 10, 15 minutos de caligrafia, por exemplo, 10, 15 minutos de continhas, e lidar com números, com dinheiro, né? Então, o tempo que se emprega para ter um aprendizado de muito melhor qualidade em casa é muito menor
do que todo esse tempo que se emprega na escola, porque a escola gasta tempo com outras coisas, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você desanuviar um pouquinho e tocar, pôr a mão na massa e começar com isso. Se você tiver alguma dúvida específica, escreva aqui nos comentários, quem sabe a gente consegue colocar na pauta para a gente fazer um vídeo específico sobre as suas dúvidas, tá bom? Então vamos lá, vamos tomar as rédeas novamente da educação das nossas crianças. Até o próximo vídeo.